Então, 39 trabalhos foram em geral, né? O que foram usados para a construção do Mishkan. Na construção do Mishkan haviam 8 categorias de trabalhos. Essas 8 categorias juntas formam 39 tipos de trabalho. Certo? Agora, tem um conceito, e quando eu mandar o material, assim que vocês tiverem acesso ao material escrito, vocês vão ter aí os termos e vão ter que começar a aprender os termos. Aqui não vai ser quase uma outra aula de hebraico paralelo, né? Que é muito termo novo, muito conceitos novos, e a gente vai aprendendo devagarinho, tá certo? Então, e esses conceitos que a gente está falando agora são essenciais, ok? Então, primeiro, falamos que descanso não é o descanso comum. Dizemos que melachá, que significa trabalho, né? Existe a palavra para trabalho, de trabalhar, é avodá. Né? Isso é o trabalho. Agora, melachá significa trabalho ocupacional, ou seja, é a ação na qual me ocupo. Ok? Então, 39 melachot, 39 trabalhos que foram usados pelo Mishkan. Contudo, há um conceito que se chama Melechet Machshevet. Melechet Machshevet é que esse trabalho tem que ser pensado nisso. Tem que ser meditado. Tem que ser intencional. Ou seja, qual é a intenção desse trabalho que está sendo feito? Qual é o objetivo? Qual é o foco desse trabalho? Né? Então, para que a pessoa faça uma proibição da Torá, ela tem que fazer um trabalho que seja dentro desse conceito de trabalho do Mishkan. Né? Há uma atividade que é feita no Mishkan. E para que esse Melechet Machshevet comece a funcionar, aí tem como 16 conceitos, 16 exemplos, onde se aplicam isso. E por que se aplica? Porque às vezes a pessoa diz, não, isso é uma proibição da Torá, né? Mas essa proibição da Torá eu não fiz com a intenção nela, eu fiz com a intenção em outra coisa. Então, será que vai ser a mesma? Será que a proibição é a mesma? Né? Então, primeira coisa é a intenção. Kavaná. Kavaná é a primeira coisa. Né? Se eu tenho uma kavaná de fazer realmente essa proibição assim, ou se eu fiz sem intenção, não tinha pensado nisso e aconteceu. Por exemplo, tem uma árvore e eu quero arrancar o galho da árvore. A proibição proibida, está muito lindo esse português. Isso é uma proibição de Shabbat Midoraita. Né? E ela é punível. Toda a proibição da Torá, no caso de Shabbat, ela se a pessoa faz com intenção. E existe testemunhos. E as testemunhas disseram, olha, se você fizer isso, você está descumprindo o Shabbat. E vai recair sobre você penalidades. E a pessoa diz, eu vou fazer porque eu vou descumprir Shabbat. Né? Se a pessoa faz isso, ela tem a penalidade. A penalidade é de morte. Como a gente viu no texto que foi lido agora. Na verdade de morte é esquilá, apedrejamento. Né? Se a pessoa faz isso com a intenção, ela está passiva. Está passiva. Essa é a kavaná. Bli kavaná, a pessoa não tem a intenção, né? Aí, ok, opa, não teve a intenção. Não posso matar a pessoa. Ela recebe uma cipuada, né? Recebe açoites. Né? Aprender
a se colocar na linha e prestar atenção, né? Mas existe o que é intencional, eu fui, retirei um galho da árvore porque eu quis, ou não intencional, porque eu estava sentado ou estava caminhando e ao fazer um movimento, se me derrubou um galho de uma árvore, de uma planta, o que seja, né? Essa é o primeiro conceito de Kavaná. Tem um segundo conceito de Kavaná, que é a Kavaná no objeto em si. Eu estou fazendo isso porque eu quero esse objeto. Tem uma árvore, tem uma maçã na árvore, né? E eu quero essa maçã. Não é que eu quero outra coisa. É essa maçã que eu quero, é ela que eu quero. Então, eu estou fazendo por ela, né? Também é o segundo nível de Kavaná. O contrapartida dele, porque sempre tem o lado, sempre tem o oposto, sempre tem o que não necessariamente é o oposto. Sempre tem um contrapeso, né? E viu que o primeiro é fazer com intenção e fazer sem intenção. O segundo é fazer com a intenção em si no objeto, né, de busca. Talvez a pessoa que tirou um galho da árvore com intenção no galho da árvore, mas ela fez por... Eu queria somente cortar a árvore. Eu queria a árvore em si, né? Então tem aquele que não, que vê a fruta aí, é essa fruta que eu quero. Isso também é Kavaná. Vem a contrapartida, o contrapeso disso, que é o mitasek. O mitasek é aquele que se ocupa. Como assim se ocupa? Que ele foi buscar aquela maçã que ele queria, mas só que ele se perdeu no caminho, se for o pensamento, e pegou a maçã errada. Pegou outra coisa. Foi atrás de uma maçã e pegou um copo de café, por exemplo. Ele errou, né? Ou pegou, mais explicitamente, foi naquela maçã A e errou e pegou a maçã B. Isso se chama mitasek. Mas na frente a gente vai ver exemplos de como é que isso se aplica, né? Outra coisa é davar she'eino metaken, coisas que não se podem consertar. É uma ação que eu faço que não tem mais como desfazer dela, certo? E exemplo disso tem a proibição de fazer, como que chama isso em português? Arar a terra, né? Fazer sulcos na terra, né? Então vem o camarada e arrasta não sei, uma cadeira, ou vai com o carrinho de bebê, né? E está fazendo marcas na terra. Se é algo leve, não passa nada. Porque a marca que vai fazer vai marcar a terra, mas não vai ser um sulco profundo o suficiente para dizer, ah, não, aqui você está fazendo um sulco que serviria para plantar algo. Certo? Então, esse davar she'eino mitkaveh, ele não tem intenção nisso. Ou seja, vai acontecer, mas não porque eu quero que aconteça. Qual é a diferença? A diferença é que aquele que faz sem intenção foi por um deslize, porque não prestou atenção, né? Tá aí pensando na moda da bezerra e bateu assim e caiu um ramo de árvore, né? Aquele que é mitasek é aquele que quer realmente a coisa, mas faz errado. O davar she'eino mitkaven é aquilo que ele faz sem intenção premeditada, é que ele faz uma ação, ele quer realmente fazer essa ação, mas essa ação resulta em uma proibição. Mas ele não está interessado na proibição, ele não tem interesse de fazer essa proibição. Entendeu? E essa proibição que faz não é especificamente da Torá. Porque ela não chega no mesmo nível. E é diferente do que é o psek reshá. Psek reshá significa aquele que é uma expressão que diz que significa cortar a cabeça, né? Vamos cortar a cabeça de um galo. Isso se aprende na Guemará, que a criança com que brincava, a mãe matava a galinha e dava a cabeça da galinha para a criança brincar. Olha que brinquedo bonito, né?
Aí pegava a cabeça da galinha ali e costurava, não sei no que, brincava com a cabeça da galinha. Né? Meu Deus do céu, quando minha avó cortava a galinha e tava com os pedaços lá, eu corria com medo. Ou seja, o que é isso? Sekrechá é uma ação, que é o contrapartida do Davar She'eino Mitkaven. Se por um lado, Davar She'eino Mitkaven é uma ação que eu faço e que ela resulta em uma ação proibida, ela resulta, mas pode ser que não resulte. É algo duvidoso, não está muito certo se vai acontecer ou não. E se acontecer, não está muito certo, muito seguro que vai acontecer realmente da forma como tem que ser, para poder ser uma proibição da Torá. Sekrechá é em si uma proibição da Torá, você está fazendo realmente uma proibição, mas ela não tem intenção na proibição. Mas a ação que ela faz resulta nisso. Não tem como fazer. Vai resultar nisso, não tem como desviar. Certo? Um outro conceito é a tzadechale gufo. Eu necessito do corpo em si. Que não é que eu faço, não é porque somente eu quero, eu necessito isso. Ou seja, quando eu cavo um buraco ou faço um suco na terra para plantar, né, eu tenho interesse de plantar isso aí. Eu quero, o objeto em si eu quero. Né? Se eu acendo um fogo para esquentar a água, eu necessito do fogo, porque eu estou acendendo porque eu necessito dele. Não é ele que eu quero. Sem ele, a minha ação não tem significado. Isso é tsarihá legufá. Necessita do corpo, necessita do objeto em si. Né? Ele é a parte fundamental da ação. Qual é a diferença desse para o mitasek, que vai pegar uma maçã, ele quer a maçã, mas ele pega a maçã errada? A diferença é que nesse de trocar a maçã, ainda que ele trocou a maçã, está bem. Não é aquele corpo específico que ele vai querer. Ou seja, sem ele, sem a maçã A, o mundo não existe. Não é isso. A maçã B também está bom. No caso aqui de Tzarechá Gufá, é que eu quero realmente, porque se eu não tenho isso, não funciona. Se eu não acendo o fogo, então não tem como esquentar. Então necessito do fogo. O contrapartida dele, o contrapeso dessa ação é aquele que não necessita do fogo, ou do corpo. Que é, por exemplo, uma pessoa, se por um lado alguém vai e abre um suco na terra para plantar, porque necessita plantar, é diferente daquele que cava, realmente pega uma pá e cava, mas não porque ele quer o buraco, senão porque ele quer a areia à parte. E está interessado na areia, não no buraco. Entendeu? Ou que a pessoa acendeu o fogo, mas não necessita do fogo. A sua ação é inevitável. Ele pega duas pedras, por exemplo, porque ele necessita raspar a pedra. Também é uma proibição de Shabat, né? Mas ele necessita raspar a pedra. E daí saiu faísca. Ele fez fogo. Fez fogo. Agora, esse fogo não era o objetivo dele. Ele não necessita desse fogo formado aí. Ok? Uma outra ação, quando a pessoa vai fazer ou seja, quando a pessoa pensa em uma ação proibida de Shabbat, é aquele que faz kedarká, conforme a forma real de se fazer. Ou aquele que faz que ele é ahariado, ou seja, aquele que faz de uma forma diferente. Por exemplo, eu vou cavar um buraco e uso uma pá. Essa é a forma de se cavar um buraco. Né? Ou eu cavo um buraco com a mão. Né? Também é uma forma de se cavar um buraco.
Ou trago um trator e cavo. Também é uma forma de cavar um buraco. Certo? Agora, eu quero cavar esse buraco, mas eu quero fazer de forma diferente. Então, em vez de usar uma pá, em vez de cavar com a mão, em vez de trazer um trator, então o que eu faço? Eu pego algo pesado e o empurro, ele cai e faz um buraco no chão. Já é diferente. Não é a forma comum de se abrir um buraco. Outro exemplo seria apagar o fogo, por exemplo. Eu quero apagar o fogo. Qual é a forma comum de se apagar o fogo? Soprando, jogando água, abafando, certo? Agora, se eu vou apagar o fogo, mas eu coloco água, uma panela de água sobre o fogo, eu pego uma bola de ar, ou uma bola de balão de festa, encho de água e boto aí perto do fogo. E o fogo queimou a bola de ar, ou o fogo ferveu a panela que estava e a panela transbordou, ou queimou a bola de festa que estava cheia de água e se explodiu, e essa água que rega, ela apaga o fogo, já não é a forma comum de se apagar o fogo. Não é assim que se apaga o fogo. Então a pessoa já fez de uma forma diferente do que é o habitual. Né? Um outro conceito existe aquele que conserta algo e aquele que destrói algo. A metaken e a mekalkel. Né? A metaken é aquela pessoa que faz uma ação com o objetivo de corrigir. Está mal feito, está errado, e corrige. Não é que está errado uma expressão de português ou uma... Não é isso. Senão que a pessoa tem um copo, uma taça de Shabbat, o cálice de Shabbat, né? E ele tá troncho. Ou seja, ele tá vazando porque ele tá troncho. Então eu vou dar uma arrumadinha nele. Pronto. Agora está consertado. Está proibido. Né? Todas essas ações são proibidas, em essência. Ou mecalquel, que existe um utensílio e ele vai, não, agora eu quero quebrar esse utensílio. Eu quero quebrar esse prato. Tem um prato e eu quero quebrar o prato. Também, ou seja, ele faz a ação de quebrar. Ou seja, algo que estava válido, ele fez inválido. Ou algo que estava inválido, ele fez ser válido. Né? Também tem as ações que são permanentes e as ações que são temporárias. Que são as mitkayemim, o mitkayem, ve'arai, ou eino mitkayem. Aquelas que não têm perenidade, ou seja, não se mantêm por muito tempo. Né? Se a pessoa escreve num papel, com caneta, essa escrita tende-se a demorar muito tempo. Né? Se a pessoa escreve na areia, essa escrita tende-se a se manter com menos tempo. Ou seja, o tempo de manutenção, de duração da ação é menor. É diferente. Isso também se faz como por exemplo, se aplica a nós. Se a pessoa faz um laço no sapato, né? O laço das orelhinhas, né? É um laço temporário. Por quê? Porque ele é muito fácil de se desatar. E tá bom que não é um laço profissional. Mas se a pessoa faz um nó duplo, para desfazer isso dá mais trabalho. Ou seja, ele já fez algo permanente. Entendeu? Outra coisa kula, que a pessoa faz toda a ação por completo, kula, e hatsim elachá, aquele que faz metade de uma ação. O que é kula? Kula é quando uma pessoa só faz a ação. Eu vou cavar o buraco, eu cavei o buraco eu sozinho. Então eu fiz toda a ação.
O que significa Hatzi Melachá é quando, com a ajuda de outra pessoa, se faz a ação. Seja simultâneo ou seja separado. Um começa e o outro termina. Certo? Conceitos novos, né? Até aqui, isso é Machshevet Melachá. Ou seja, para entender como vai se aplicar as leis, em que situação vai se enquadrar uma proibição, se ela vai ser da Torá, se ela vai ser Midarabanan, se ela é Midarabanan e vai ser permitida ou não, a gente vai usar todos esses conceitos que a gente falou agora. Vamos dar um exemplo. Geladeira tem a lâmpada, né? E, para a maioria das opiniões, atualmente, luz elétrica é proibida em Shabbat. Se a pessoa abre a geladeira, acendeu a lâmpada. Então, o que a gente aplica aí nessa ação de abrir a geladeira e acender a lâmpada? A pergunta é, a lâmpada foi acesa diretamente, eu fui lá e acendi a lâmpada? Pode abrir os microfones, gente. Agora eu quero mais interação. Vamos começar a entender a situação. Né? Abri a geladeira e acendeu a lâmpada. Aí a primeira pergunta é, por que é proibido? Está proibido, certo? Acendeu a lâmpada? Está proibido. A pergunta agora é se essa proibição ela vai recair como uma proibição da Torá, se vai proibição de Rabanan, se o que eu fiz está mal, se eu vou ser apedrejado lá na frente, ou se vão me dar uma chicotada, ou se vão me dar um pedaço de bolo. Vamos ver o que vai acontecer aí. Né? A pessoa que abre a geladeira e acendeu a luz, ela ela acendeu a luz diretamente? Não. Então aí se aplica o quê? Se aplica a Kavaná. Ela tinha intenção de acender a luz? Não. Então, Bli Kavaná. Né? Ela fez diretamente isso, ou seja, ela quis acender, ela vou ali acender, vou fazer diretamente? Não. Então, um davar she'eino mitkaven. Não somente que ela não tem a kavaná inicial, como que foi algo que resultou de uma ação que ela está fazendo uma ação completamente diferente. Ela estava abrindo a porta, ela não tem intenção de acender a luz. Né? Então, davar she'eino mitkaven. Né? Agora, outra pergunta. Ela tem interesse na luz da geladeira? Não. Opa, é outra pergunta. Né? Já cai no que se refere a tzarechá legufá. Né? Ela necessita o corpo em si da ação proibida, que é o acendimento da luz. Se está muito escuro, ela vai precisar. Mas se está claro, a luz é irrelevante. Aqui em casa, a geladeira anterior da gente, ela tinha o botão de Shabbat. Né? Geladeiras em Israel, muitas, a maioria, elas têm botão de Shabbat. Que funciona para muita coisa, não é somente para lâmpada. Funciona para que a geladeira não tenha... porque hoje as geladeiras estão muito modernas. Não é somente a lâmpada que é assim. A geladeira, quando abre a geladeira, ela já está fazendo os cálculos de quanto a temperatura baixou, quanto a temperatura vai subir, quanto vai ter que... Então, hoje tem um instituto aqui em Israel, que é Mahon... Oi, me foi o nome agora. Depois eu lembro qual é o nome. Tem um instituto que ele faz todas essas análises científicas e define, segundo a Halachá, se as ações são proibidas ou são permitidas, e ele vai e adequa. Ele dá orientações aos fabricantes de como adequar os produtos para atender a Shabbat. Se o fabricante atende às orientações, muito bem. Atendeu as orientações, então tá beleza. O produto recebe o selo de kashrut,
pode ser usado em Shabat. Se o fabricante não atende, ele vai ficar na lista de produtos que tem problemas de Shabat ou qualquer outro tipo de problema, como uma máquina como é que se diz em português? Máquina de raspar a cara. Barbeador. Barbeador. Caleb, eu estava assim, eu estava pensando aqui, essas classificações, eu ainda não decorei os nomes, vêm com o tempo, mas isso me lembra muito no direito, culpa, dolo e préter-dolo. Isso, beleza. É quando você comete alguma coisa sem querer, né? Dolo é quando você tem interesse efetivo em cometer aquilo especificamente. E préter-dolo é quando você assume o risco, você sabe que pode causar aquele efeito e você assume o risco. Não foi sua intenção, mas você assumiu o risco daquele fato produzido. É como a pessoa que... É a mesma coisa, que a pessoa que não roubou, ele não fez o crime de corrupção, né? Mas chegou a ele o dinheiro da corrupção e ele se aproveitou do dinheiro. Né? É o exemplo da lâmpada. Eu não quero a luz da lâmpada. Eu nem pensava, nem sabia que a lâmpada ia acender. Mas ela acendeu e agora, José? A luz acendeu e ela está iluminando dentro. Então eu estou tendo proveito dessa luz da lâmpada. Né? Agora, aí já tem um outro problema. Agora a gente já sabe que a geladeira tem a lâmpada que está acesa, que está acendendo. E necessita abrir a geladeira. Agora é uma situação, já não é mais uma situação que é impensável. Eu sei que isso existe. E agora, como é que eu vou abrir a geladeira? Né? Então, se faz lo que dá. Ou seja, não conforme a sua forma normal. Como é que a pessoa abre a geladeira? Vai lá, abre assim, pá, e abre. Né? Mas se a pessoa vai e abre com o pé, né? Então ele já não fez a ação na forma normal de fazer. Desculpa botar o espanhol no meio. Então você já não fez a ação na forma correta que deveria ser. Na forma que costumeiramente todas as pessoas do mundo fazem. Então, tá vendo as aplicações que a gente está usando aqui? Né? Ou, outro exemplo. Vamos usar um exemplo da mesma lâmpada. Ou seja, a gente pode, com a mesma ação, a gente pode fazer todo o sistema de pensamento da Halakha aqui. Eu sei que tem a lâmpada na geladeira que está acesa, que vai acender. Eu sei. Né? Eu não quero essa luz. Não necessito da luz. Mas eu sei que se eu abrir, vai acender a luz. Aí eu vou lá, não. Eu vou abrir normalmente. Eu vou, pego, abro. Eu não tenho necessidade da luz. Então eu vou e abro a geladeira e acendo a luz. Isso é o quê? Se fechar. É a história da cabeça do galo. Né? Abrir. Cabeça de galo, peraí. Agora eu lembrei da cachaça, cabeça de galo. Então a pessoa abre a geladeira sabendo que a sua ação vai provocar um ato falho, vai provocar uma proibição. Isso é psikrishá. Ok? E agora, outro exemplo. Fazer a melachá kulá completamente ou fazer dividido com outra pessoa. Já passaram 40 minutos. Eu acho que o primeiro vídeo sempre vai mais lento. Esse negócio. Com outra pessoa. Então eu não vou abrir a geladeira sozinho. Né? Eu chamo um comparsa para dividir a culpa. Né? Então, vem cá, vem abrir essa geladeira aqui comigo, que tá a porta muito pesada. Olha, mentira, tá enganando besta. Aí os dois abrem a porta da geladeira. Então, o que acontece? A mesma ação se dividiu para duas pessoas. Né? Então, esse é o conceito
é nesse jogo de pensamentos de que foi completa a ação, não foi completa a ação, se construiu algo, se destruiu algo, foi permanente, não foi permanente, né? Teve a intenção, teve proveito da ação ou não teve proveito da ação. Tudo isso é o que a gente vai usar para entender e julgar as ações de Shabat. Essa é a base de compreensão das leis. Certo? Agora, os trabalhos proibidos, eles estão divididos em em 3 categorias. Certo? No que se refere à origem da proibição. Certo? A gente viu que de categorias estão organizados em 8 grandes grupos, né? Que são os grupos agrícola, é o grupo agrícola, é o grupo da tecelagem, é o grupo da pintura, é o grupo da construção civil, né? Então, ou seja, nesses 8 grupos estão os 49 trabalhos, certo? Isso a gente vai ver, vou colocar tudo especificadozinho, vocês vão receber tudo bonitinho, colorido, para entender bem o conceito. Agora, esses trabalhos são divididos em 2 categorias de proibição da Torá, que é proibição mideoraita, e eles são Av Melachot Vetoladot. Av Melachot são os 39 trabalhos explícitos, da forma como eles são. Certo? Então, se eu peguei uma camisa e botei peguei uma panela, né? Tava uma água de cebola lá dentro, né? Cebola vermelha, cebola roxa. Você pega a cebola roxa, isso eu aprendi nas férias com os meninos, né? Você pega a cebola roxa, as cascas da cebola roxa, todinho, e bota na panela. Aí bota para ferver, e fica a água, corre a tinta. Aí você pega a tela de lã, você pega os fios de lã, coloca aí dentro, e ele vai pegar a cor. Que cor ele vai ficar? Roxo? Não. Vai ficar entre um verde e um amarelo. Como um verde limão. Né? Um amarelado, um verde amarelado. Né? Então ele vai ficar com essa cor. Então, se eu faço isso, né? Isso é uma proibição explícita. É um dos 39 trabalhos explícitos do Mishkan. Né? Agora, se eu fiz de uma forma diferente, ou seja, eu não tinha intenção de pintar essa roupa, né? Senão que eu tinha aqui tinta, certo? E eu pintei um quadro, ou seja, eu não estou com a intenção de pintar uma tela, uma roupa, senão estou com a intenção de fazer uma paisagem, né? Então aí já vai ficar entre Av Melachá ou Toladot. O que é Toladot? Toladot é os derivados. Então você tem a proibição principal e você tem as proibições que são derivadas dela. Né? Então se a pessoa está proibido quebrar uma parede, digamos assim, quebrar uma pedra. Quebrar uma pedra é uma melachá, Av Melachá de Shabbat. Essa é a ação principal. Eu tenho um objeto e vou destruir esse objeto. Aí eu tenho um copo e vou destruir o copo. Vou destruir a taça. Mas a taça é a pedra? Não é. Né? Então aí, em grosso modo, é um exemplo de Av Melachá e Toladot. Exemplo, a pessoa vai cozinhar. Cozinha com o quê? Com fogo. Né? Mas aí eu não vou usar fogo. Vou usar o quê? Vou usar a luz do sol. Então eu estou usando aí Toladot. O fogo é a ação principal, o trabalho é a ação real da proibição do Shabat. E o seu derivado são as demais formas com as quais você pode aquecer o alimento.
Entendeu? Então, e todos essas duas formas são proibidas pela Torá. A proibição da Torá é tanto os 39 trabalhos explícitos, como também os seus derivados. Ok? Agora, também tem, os sábios foram ordenados a criarem siag na Torá. Fazer um cerco na Torá. Então, nesse cerco da Torá, o que eles adicionam? As proibições midirabanan, as proibições dos sábios, que em Shabat elas são chamadas de shavut. Shavut são as proibições dos sábios. Então, está proibido acender fogo no Shabat. Está proibido transferir fogo no Shabat. Mas está proibido acender a luz. Acender a luz já é midirabanan. Já são uma proibição dos sábios. Por quê? Porque não é fogo propriamente dito. É considerado como fogo. Então, aí vai depender da opinião. Tem aqueles que dizem que a lâmpada de incandescente é fogo, que se basam em Rambam, que diz que uma pedra incandescente é fogo. Então, o aço, o metal que está aí, que incandesce, também é fogo. Em contrapartida, todas as opiniões aceitam que a lâmpada fluorescente é midirabanan, porque ela não tem o fio que faz o incandescente. Né? Então, Leve. oi, diga aí. Quanto às lâmpadas de LED também já tem um outro conceito, né? As lâmpadas de LED, né? Olha, lâmpada de LED depende do LED. Que LED ele é diodo. Né? O LED é um diodo. Agora, o diodo, como ele funciona? Ele funciona com incandescimento. Ele não tem, não é que ele não funciona como a fluorescente. A fluorescente, o que ela é? A corrente elétrica, ela passa pelo gás. O que é que faz? Quando o reator da lâmpada fluorescente, me corrijam se eu estiver errado, ele ativa, ele cria uma frequência elétrica que alinha as partículas do gás que está dentro, né, da lâmpada, e faz com que se transmita essa corrente elétrica e se acende. O diodo não tem isso. O fotodiodo não tem isso. Ele simplesmente é positivo, negativo, bem juntinho e se transmite. Aí eu não sei dizer, eu teria que perguntar a questão do LED para saber realmente como é essa questão do LED. Eu sinceramente, eu não sou muito bom nessa parte aí. Eu vou pescando dos outros. Não tenho como dizer como é, não. Tem que realmente buscar. Fluorescente é menos problemático. Né? Gente, eu sei que são muitos termos, muitos conceitos, mas Shabat é isso. Shabat não é fácil. É uma as pessoas passam muito fácil nas leis de Kashrut, as pessoas nos exames de Rabanut, passam muito fácil nas leis de Kashrut, passam muito fácil nas leis de Shechitá, nas leis de casamento, né? Tudo isso passa muito fácil. Quando chega em Shabat, é a dor de cabeça de todo mundo. Então, não se sintam pressionados, não se sintam assustados, porque, inclusive, aquele que está na Yeshiva o dia todinho também é. Né? Por exemplo, aconteceu agora em Hag, que na sinagoga, a janela, não sei o que fizeram com a janela, com a pobrezinha, que ela ficou penga.